Bom dia a todos, muito bom estarmos aqui mais uma vez, muito bom ver cada um de vocês, cada família, obrigado Márcio, e me alegro muito com essa oportunidade de mais uma vez estarmos juntos neste lugar. Deus tem nos convocado, tem nos chamado para estarmos aqui mais uma vez glorificando, exaltando o seu nome, e também revendo aquelas pessoas também que fazem parte da nossa caminhada, da nossa vida, pessoas que são tão queridas para nós. Então, estou muito feliz de estar aqui com os irmãos hoje, e muito feliz também de anunciar que a partir de hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens. Então, a gente vai iniciar hoje uma caminhada, que nós vamos fazer juntos como igreja, refletindo sobre hábitos espirituais. Esse é o tema da nossa nova série de mensagens que nós vamos iniciar aqui hoje. Hábitos espirituais. A gente sempre ouve a palavra hábito, e às vezes a gente fica assim um pouco preocupado com isso, O que significa? Será que eu vou ter que criar novos hábitos? O que significa hábitos espirituais? Nós vamos olhar para alguns hábitos que devem fazer parte da nossa vida como cristãos, do nosso dia a dia. Porque às vezes nós temos uma ideia de que o culto é suficiente para que nós venhamos crescer na fé e nos tornar pessoas maduras na fé. Somente o culto, se eu for a todos os cultos, se eu não perder nenhum culto, se eu for e participar de cada atividade da igreja, eu vou me tornar uma pessoa madura na fé. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque o culto ele é só a cereja do bolo. É só a cereja. O bolo é aquilo que acontece durante a semana. É a forma como você encara a sua vida, os seus desafios, o seu relacionamento com Deus ao longo da sua semana. Como você lida com a sua espiritualidade. Como você lida com o seu relacionamento com Deus ao longo da semana, no seu dia a dia. Então, os hábitos, eles devem fazer parte da nossa vida cristã, para que nós venhamos ser pessoas de fato maduras na fé. Porque esse é o alvo da vida cristã. Esse é o objetivo. Crescermos espiritualmente, nos tornarmos mais semelhantes a Jesus, termos o caráter de Cristo formado em nós. Então essa nova série tem essa proposta, de nos mostrar algumas disciplinas espirituais ou hábitos espirituais que devem fazer parte da nossa vida como cristãos, como igreja. Nós devemos cultivar esses hábitos na nossa própria experiência e caminhada com o Senhor. Dentre esses hábitos, alguns você já deve ter ouvido falar. A oração, a leitura da palavra, o estudo da Bíblia, da palavra de Deus, a meditação, a confissão, a adoração, o silêncio, a solitude. Então, são vários hábitos que nós vamos trabalhar, não vamos trabalhar todos, mas os principais aqui, alguns que devem realmente fazer parte da nossa vida cristã. Então, eu queria começar então lendo esse texto aqui para iniciarmos a nossa mensagem, introduzirmos a mensagem. Salmo 119, versículo 15. E o primeiro hábito que eu gostaria de olhar com vocês hoje aqui é o hábito da meditação. Salmo 119, versículo 15. O hábito da meditação. O salmista, esse Salmo 119, ele é incrível, ele é um salmo fantástico. Eu gosto muito desse salmo. É o texto mais longo da Bíblia, é o Salmo 119. Então, ele é muito rico e é um salmo que trata da nossa relação com a palavra de Deus. Nosso relacionamento com a palavra de Deus. E aqui no versículo 15 do Salmo 119, ele vai dizer:
O salmista vai dizer: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às suas veredas. Vamos ter um momento de oração, amém? Senhor, nós nos alegramos mais uma vez com esse dia, com essa oportunidade de estarmos aqui juntos, Senhor, para lermos, estudarmos e sermos fortalecidos e edificados mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor se revele a nós nessa manhã. Que o Senhor se revele a cada coração aqui, Senhor Deus. Que essa mensagem, essa série, não traga sobre nós um peso, Senhor Deus. Um peso de legalismo, Senhor. Mas que essa série possa, Senhor, nos despertar, Senhor Deus. Que esta mensagem também, Senhor, nos desperte, Senhor. Para que nós possamos viver uma vida, Senhor, plena, um relacionamento profundo com o Senhor, para que nós venhamos crescer na nossa compreensão da Tua vontade a cada dia, Senhor Deus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa busca constante, Senhor. Nós queremos Te conhecer, nós queremos conhecer os Teus caminhos, as Tuas veredas, Senhor. E por isso nós clamamos pela graça do Senhor mais uma vez aqui, abrindo o nosso entendimento, Senhor, para que nós venhamos compreender a Tua vontade para nós. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Então, os Salmos, ele vai nos dar aqui uma janela de compreensão muito interessante a respeito dessa prática da meditação. Não somente esse versículo, mas uma série de outros versículos nós poderíamos ler aqui hoje que trata desse hábito espiritual, a meditação. E o próprio livro de Salmo, ele vai começar falando a respeito desse assunto também. Se você ler o Salmo 1, versículo 2, lá no início do saltério, o salmista ele já vai chamar ali a responsabilidade, ele já vai tratar a respeito do tema da meditação. Porque esse salmo de número 1, lá no início do salmo, o salmista vai dizer: feliz, bem-aventurado, aquele cujo prazer está na lei do Senhor. E nesta lei medita de dia e de noite. Nessa lei medita de dia e de noite. Quando você ouve a palavra meditação, o que vem à sua mente? Geralmente vem uma pessoa sentada, né, em posição, né, com as palmas das mãos para cima, né, repetindo um mantra qualquer ali, em estado, né, quase de êxtase ali. Então, geralmente, quando a gente ouve a palavra meditação, vem isso na nossa mente. Né? Yoga, aquela pessoa que pratica yoga, aquela pessoa que se retira e vai para o meio da natureza, e aquela pessoa fica lá então contemplando a natureza, aí fecha os olhos e ela se abstrai do mundo, se abstrai da realidade. Então, esse tipo de meditação, essa forma de meditação, ela existe em algumas religiões orientais, como o budismo, por exemplo. No budismo você vai encontrar esse tipo de meditação. Mas a meditação cristã, e aí por isso a importância do adjetivo cristão, a meditação, porque existem várias formas de meditação, a meditação cristã é um mundo totalmente diferente, um mundo totalmente separado deste outro mundo que é a meditação praticada nessas religiões, como por exemplo o budismo que eu falei aqui. Não é? Então, essa meditação que a gente ouve falar por aí que algumas pessoas praticam, ela é muito diferente da meditação que a palavra de Deus, que a Bíblia de Deus nos propõe como cristãos. Por quê, meus irmãos? Esse tipo de meditação oriental, primeiro, né, o objetivo é esvaziar sua mente. Você tem que esvaziar a mente. A meditação cristã, sim, você esvazia a sua mente. Mas a mente não fica vazia. Ela tem que ser cheia com alguma coisa, né? Então, é um esvaziar da mente para encher a mente com a palavra de Deus. Então,
A forma praticada de meditação pelas religiões orientais e esotéricas tem por objetivo esvaziar. No cristianismo, é esvaziar para saturar, para encher a mente com a palavra de Deus. Nas religiões orientais, meditar tem a ver com fugir, uma fuga, uma abstração da realidade. No contexto cristão, não. Na verdade, a meditação nos prepara para lidarmos com os desafios do dia a dia, tomarmos melhores decisões, nos relacionarmos melhor com as pessoas. A meditação nos ajuda a lidarmos com a realidade e a abordarmos a vida como ela é, com as suas dificuldades, com as suas lutas. Então, meus irmãos, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer aqui, antes da gente entrar propriamente no tema da meditação. Uma outra questão importante que nós devemos lembrar sobre as disciplinas cristãs, eu já citei algumas delas aqui, é que as disciplinas cristãs nos lembram que a vida cristã é feita de práticas, de atos de obediência a Deus. E aí tem um texto que eu gosto muito dele, de Filipenses 2:12, 13, onde o apóstolo Paulo vai dizer assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Eu gosto dessa expressão que o apóstolo Paulo ele vai utilizar aqui, desenvolvei a vossa salvação. Por que eu oro? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu medito, meus irmãos? Por que eu tenho uma vida onde eu procuro praticar as disciplinas espirituais? Por que eu jejuo, por exemplo? Por que eu vou à igreja? Por que eu sirvo a Deus? Por que eu muitas vezes me abstenho de falar? Por que eu pratico esses hábitos? Por que eu vivo as disciplinas cristãs? Para desenvolver a minha salvação. Não para conquistar a salvação, que é diferente. Eu não faço isso para conquistar a minha salvação, essas coisas. Por quê? Porque a nossa salvação já foi conquistada por Jesus. Jesus já conquistou a nossa salvação. Não há nada que nós possamos fazer para acrescentar algo àquilo que Cristo já fez. A obra de Jesus por nós foi suficiente para a nossa salvação. Não há nada que você faça para ser salvo, porque Cristo já fez. Você tem que crer naquilo que Cristo já fez. Então, as disciplinas espirituais não têm a ver com conquistar alguma coisa. Eu vou ser salvo por meio dessas. Se eu viver isso, eu vou conquistar a minha salvação. Não. Mas desenvolver a minha salvação. Sim, são conceitos diferentes. Eu não vou conquistar aquilo que Cristo já conquistou por mim no meu lugar. Mas eu vou desenvolver a minha salvação. E meus irmãos, não é porque eu já estou salvo que agora é só esperar o dia, né, de Jesus pegar a minha ficha e dizer: chegou a tua vez, Micael, agora tu vai te despedir desse mundo, vem para cá. Né? A gente não foi salvo e agora a gente tem que ficar esperando o dia que a gente vai se encontrar com Jesus, lá na eternidade. Né? Tem muitas pessoas que acabam tendo esse conceito da graça de Deus, que a graça me torna preguiçoso. Ter sido alcançado pela graça de Deus, experimentar a graça de Deus na nossa vida, não significa que agora eu tenho que cruzar os meus braços, que eu tenho que me acomodar, que eu tenho que simplesmente esperar agora o dia que eu vou me encontrar com Jesus, porque Ele já fez tudo, afinal de contas Ele já fez tudo. Você percebe que como é perigoso isso, meus irmãos. E uma frase que eu gosto muito do Dallas Willard, ele vai dizer o seguinte, ele escreve um livro sobre espiritualidade também, muito interessante, o espírito das disciplinas espirituais, e Dallas Willard ele vai dizer o seguinte: a graça é o oposto de mérito, não de esforço. Graça é o oposto de mérito, não de esforço.
Não é porque eu fui salvo por Jesus que eu não preciso fazer nada, que eu não tenho nenhuma responsabilidade. Não. Deus espera de nós coisas, meus irmãos, que só nós podemos fazer. Deus espera de você coisas que são da sua total responsabilidade como cristão. Você não pode terceirizar, você não pode delegar, você não pode transferir para alguém uma responsabilidade que é sua, que é minha. Eu não posso terceirizar, por exemplo, a minha vida de oração. Ninguém vai ler a Bíblia no meu lugar, ninguém vai orar no meu lugar, ninguém vai ir à igreja no meu lugar, ninguém vai participar da vida da igreja, da comunhão da igreja, ninguém vai viver a vida cristã no meu lugar. Eu preciso viver a minha vida cristã, cada dia diante do Senhor. É responsabilidade nossa. Então a graça não nos exime da nossa responsabilidade como cristãos. Embora o mérito não seja nosso, da nossa salvação. Então o conceito de graça, de um favor imerecido, não significa, não me dá, né, não me dá assim aquela ideia de que eu preciso agora relaxar, já que Deus está fazendo tudo por mim. Isso ficou claro, irmãos? Né? Isso é importante, a gente estar atento. Mas eu queria ver com vocês alguns perigos a serem evitados quando se trata dos hábitos e disciplinas espirituais. Tá? Um primeiro perigo a ser evitado é o perigo do legalismo. Você começa a ir à igreja por uma questão de obrigação. Eu vou porque eu tenho que ir. Eu vou porque se eu não for, alguém vai achar que eu estou desviado. Né? Eu vou porque se eu não for, alguém vai me cobrar. Né? Eu vou por obrigação. Você começa a viver a vida cristã de forma legalista. Eu oro de forma legalista, porque eu tenho que orar. Como um protocolo. Então, se você faz algo de forma protocolar, porque você tem que fazer, isso não é vida cristã. Isso é legalismo. Então, esse é um perigo a ser evitado quando se trata das disciplinas espirituais, dos hábitos espirituais, que devem acompanhar a nossa vida. Temos esse cuidado de não transformarmos as disciplinas espirituais numa forma de legalismo. E aí a gente faz por obrigação, e isso vai se tornando um peso na nossa vida, quando não deveria ser um peso, porque Jesus mesmo disse: tomai sobre vós o meu jugo que é leve, que é suave. O jugo de Jesus é leve. Se a vida cristã está sendo um fardo para você, se aquilo que você faz para Deus é um fardo, é um peso, isso não é cristianismo, isso é legalismo. Você não está vivendo a vida cristã na sua plenitude. Você está vivendo uma religiosidade. Você está fazendo isso por obrigação, porque Jesus propõe um caminho diferente. E quando Jesus diz: tomai sobre vocês o meu jugo, o meu fardo, o que ele está querendo dizer aqui? O meu jugo é diferente do jugo dos fariseus. Os fariseus colocam sobre vocês um peso que nem eles conseguem levar, nem eles conseguem carregar. Os mestres da lei, os doutores da lei, os fariseus, estão impondo sobre vocês um estilo de vida que é inviável, que é inatingível, que é inalcançável. Por isso, vocês estão sendo esmagados por esse peso. Aí Jesus tem uma proposta diferente. Jesus diz: aqueles que querem me seguir, tenham a certeza de que o meu fardo é leve. Por que o fardo de Jesus é leve, meus irmãos? Porque a gente não carrega sozinho. Ele carrega com a gente. Ele leva com a gente. Ele está conosco nesse processo. Então, o perigo do legalismo. Um outro perigo a ser evitado, o perigo da supervalorização. O que eu quero dizer com a supervalorização? Quando você valoriza demais as disciplinas espirituais, você dá um peso para essas disciplinas que elas não têm. Quase que você coloca sobre as disciplinas cristãs uma esperança messiânica. Isso é perigoso. Perigoso. Vou dar um exemplo para você. Tem pessoas que acham que a solução de tudo é a oração. Você vai conversar com, sei lá, uma pessoa que está com um problema, né? Ela está enrolada, a vida dela está toda enrolada.
Eu não posso ser simplista ao ouvir essa pessoa e dizer, olha, o que está faltando para você é oração. De repente essa pessoa está precisando de um conselho. Qual é o conselho? O que está precisando para você é organização. Você tem que organizar mais a sua vida. A sua vida não está organizada. Você precisa organizar a sua vida. Tem decisões que você precisa tomar para sair desse emaranhado que você está vivendo. Você percebe? A oração não é a solução para tudo. Jejum não é a solução para tudo. Então, quando nós colocamos uma expectativa nessas disciplinas que estão muito para além daquela medida, a medida que a própria graça de Deus ela vai estabelecendo, ela vai colocando. O perigo da supervalorização, o outro perigo é da crítica. Pessoas que começam a viver os hábitos espirituais e começam a olhar para o outro e dizer que aquela pessoa não é espiritual porque ela não faz o que eu faço. Então, cada um de nós temos a nossa própria caminhada com Jesus. Você tem a sua forma de se relacionar com Deus. Você tem a sua forma de viver a sua vida cristã. E nós temos que tomar um cuidado, porque tem pessoas às vezes que acabam vivendo a sua espiritualidade e querendo impor a sua forma de viver a vida cristã para o outro, querendo que o outro viva daquele jeito. Esse é um cuidado. A gente começa a criticar as pessoas que não oram, criticar aquelas pessoas que não jejuam, criticar aquelas pessoas que não vivem como nós vivemos a vida cristã. E a gente começa a se achar o bom. Né? Eu sim, eu oro. Eu sim, eu vou na igreja. Eu sim, eu faço tudo certo. Aquele lá não, aquele lá está com a vida toda torta. Né? Se ele vivesse como eu vivo, Então esse, meus irmãos, é um cuidado que nós temos que ter, porque nós vamos nos tornando crítico da peregrinação espiritual daquelas outras pessoas que talvez estão vivendo um outro momento com Deus. Né? Temos que ter cuidado com isso. O outro perigo, meus irmãos, além desse perigo, eu aqui quero não só chamar de perigo, mas de inimigo, que para mim é o maior inimigo da meditação, é a pressa. A pressa. O que levou o psiquiatra Jung a falar o seguinte: a pressa não é do diabo. A pressa é o próprio diabo. A pressa não é do diabo, a pressa é o próprio diabo. O maior inimigo da meditação, sabe qual é? É a pressa. A pressa. E se nós queremos prestar atenção em Deus, nos movimentos de Deus na nossa história, se nós queremos perceber o agir de Deus na nossa vida, na nossa história, nós precisamos lutar contra a pressa. Nós precisamos ir na contramão desse mundo apressado. Porque meditação não combina com pressa. Você já percebeu que hoje as pessoas fazem tudo correndo? Elas não comem, elas engolem o prato inteiro. A comida inteira. Você tem que comer rápido. Eu já trabalhei, meus irmãos, no meio secular. Eu tinha pouca hora para almoçar e eu me lembro de comer num restaurante lá em Fortaleza. Tinha um restaurante onde eu trabalhava próximo à Praça José de Alencar, ali em Fortaleza. E eu sempre ia num restaurantezinho comer. Eu tinha pouco tempo para comer. Eu me lembro que eu nem sentia o gosto da comida. Quando eu terminava de comer, o que eu comi mesmo? Né? Eu nem lembrava o que eu tinha comido. Por quê? Porque eu comia rápido, porque eu tinha que voltar para trabalhar. Então, a nossa vida vai se tornando uma vida assim. A gente não sente o gosto de nada, a gente não percebe nada, a gente não presta atenção em nada, porque nós estamos apressados. Nós estamos vivendo e entrando nessa roda, meus irmãos. Nessa roda que não para de girar. Esse mundo é assim. Esse mundo, ele nos coloca nessa condição. E nós temos que tomar esse cuidado, estarmos atentos, porque se nós queremos ouvir de fato Deus falar conosco, a gente tem que parar para prestar atenção. E meus irmãos, você de fato, uma pergunta que eu quero fazer para você agora, você de fato crê que Deus fala conosco? Você crê que Deus fala com você? Você crê? Amém? Você tem ouvido a voz de Deus? Só o Marco respondeu aqui sim, hein, Marco?
Como que você ouve a voz de Deus? Como que você entende que Deus está falando com você? Como? Deus tem falado com você ultimamente? Qual foi a última vez que você... Deus falou comigo. Eu ouvi Deus falar comigo. Como é que Deus fala com você, meu irmão? Então, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que a meditação, a prática da meditação, tem a ver com a arte de ouvir a voz de Deus. Se alguém perguntasse, ou me pedisse uma definição de meditação cristã, eu iria oferecer essa definição porque eu gosto muito dela. A arte de ouvir e discernir a voz de Deus. É uma arte. Não é algo que você aprende por causa de um aplicativo. Vou te mostrar um aplicativo que você vai ouvir Deus falar contigo todo dia. É bom, aplicativo bom. Né? Baixa rapidinho, está no celular aí. Um aplicativo não vai te dar isso. Não é uma técnica que alguém te ensina. Eu vou te ensinar uma técnica, um truque para você ouvir Deus falar com você. Não é assim, meus irmãos. Isso é algo que nós precisamos desenvolver. A capacidade de perceber, de ouvir, de discernir a voz de Deus, os movimentos de Deus na nossa caminhada cristã, no nosso relacionamento com Deus, é algo que nós vamos desenvolvendo a longo prazo. A longo prazo. Por quê? Porque são muitas vozes que estão falando na nossa mente o tempo todo. Muitas vozes. A voz do seu coração, e a Bíblia diz que o coração do homem é o quê? O coração do homem é enganoso. E você acha que é Deus que está falando com você, mas é o seu coração que está sugerindo. É o seu coração que está dizendo, vai por aqui. É uma enrascada, né? É um abismo, mas seu coração está te mandando, vai por aqui. Mas ali na frente tem um precipício. É o seu coração. Às vezes você é levado pelo seu coração, a voz do seu próprio coração. E você vai seguindo o seu coração. E a Bíblia diz que o nosso coração não é confiável. Se tem alguém que a gente tem que desconfiar, é do nosso coração. Desconfie do seu coração. Desconfie. Então, tem 3 fontes de onde vem geralmente uma voz que nos guia para alguma direção. A primeira delas é o nosso próprio espírito, é o coração do homem. Você está ouvindo o seu espírito. O espírito do homem, o espírito de Satanás, porque o diabo também fala. Né? E muitas vezes pessoas confundem a voz de Deus com a voz do diabo, quando na verdade é o diabo que está falando. Né? Temos que discernir quando é Satanás que está falando, como Jesus que olhou para Pedro, e Pedro disse, quando Jesus está falando que era necessário que ele fosse morto, crucificado, Pedro olha para Jesus, isso jamais vai te acontecer, Jesus. Aí Jesus olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Mas não era Pedro que estava falando? Jesus olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Jesus consegue discernir na voz de Pedro a voz de Satanás. Meus irmãos, discernimento. Nós vamos desenvolver, aprimorar o nosso discernimento espiritual à medida em que nós meditamos. Então, meditar tem a ver com ouvir a voz de Deus, mas muitas vezes Deus não fala com você, por quê? Porque você não está disposto a ouvir Deus falar. Se você não está disposto a ouvir Deus falar com você, como é que você quer ouvir a voz de Deus? Entender que é Deus que está falando. Se você não está disposto a ouvir, Deus só fala com quem está disposto a ouvir. Não é, meus irmãos? Quando eu leio a Bíblia com esse sentimento. Eu me coloco diante da palavra de Deus dizendo, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu desejo ouvir a tua voz, é a tua voz que eu quero ouvir, Senhor. Fala ao meu coração, fala comigo aquilo que eu preciso ouvir, não o que eu quero, mas aquilo que de fato eu preciso ouvir. Fala comigo através da tua palavra. Meus irmãos, nós precisamos desejar, querer e estar dispostos a ouvir Deus falar, porque senão Deus não vai falar. Se a gente está distraído, se a gente está olhando para o outro lado, se a gente está... Deus não vai falar com quem não está disposto a ouvi-lo. Então, nós temos que levar mais a sério
a voz de Deus na nossa vida. A Bíblia vai falar de muitas histórias de pessoas que levaram a sério a voz de Deus. Leve a sério a voz de Deus. Como é que começa a história de Abraão? Quando Deus chama Abraão, Deus fala com Abraão. Abraão, eu tenho um plano, Abraão. Você vai precisar sair da sua casa, da sua parentela. Sai, Abraão, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A história bíblica, meus irmãos, está recheada de exemplos de pessoas que ouviram Deus falar com elas. Essas interações estão presentes nessas histórias. Deus com pessoas. Você acha que Abraão era especial? Você acha que Abraão era diferente de mim e de você? Abraão era uma pessoa comum, estava lá vivendo a vida dele. Mas de repente ele ouve uma voz falar com ele. E ele leva a sério aquela voz. Ele leva a sério. Então é importante nós valorizarmos, levarmos a sério e crescermos no nosso relacionamento com a palavra de Deus. Porque se nós não desenvolvermos, meus irmãos, essa habilidade de ouvir a voz de Deus, nós vamos estagnar na vida cristã, nós vamos esfriar, nós vamos nos afastar de Deus, nós vamos viver e vamos seguir os nossos próprios caminhos. As nossas vontades, os nossos desejos, e não aquilo que Deus está propondo para nós. Então, ao longo de toda a história bíblica, tanto no Antigo e no Novo Testamento, você vai perceber que Deus falou, e Ele falava com muitos homens, com muitas mulheres. Deus falou com eles, Deus trabalhou na vida desses homens e mulheres, Deus interagiu com eles, Deus agiu, Deus trabalhou na vida dessas pessoas. Porque elas estavam prestando atenção. Estavam atentas àquilo que Deus estava falando. Então, a meditação, ela é uma prática, é um hábito que deve ser desenvolvido por nós ao longo da nossa caminhada com Cristo. Meus irmãos, esse ano, cada ano eu faço um propósito, né? Eu traço uma meta para mim, para a minha vida. E essa meta é crescer no meu relacionamento com Jesus. Crescer no meu relacionamento com Jesus. O que eu estou fazendo para crescer espiritualmente? O que eu estou fazendo para me aproximar mais de Deus? Os irmãos sabem, aqui eu já contei essa história algumas vezes, que eu trabalhei já em livraria cristã. Eu já trabalhei numa livraria cristã. Eu vendia livros, vendia bíblias. E uma vez uma pessoa chegou assim para mim, quanto é que é essa Bíblia? Era uma Bíblia de estudo. Eu falei lá o valor da Bíblia, né? Geralmente essas Bíblias de estudo, elas são caras, né? R$200, mais de R$100, né? É uma Bíblia custa. E quando eu falei o preço, aquela pessoa murchou na hora. Né? Ela murchou. Ah, mas está muito caro essa Bíblia. Aí na hora me vem assim, mas me diz uma coisa, quanto custou a tua televisão? A televisão aquela que está lá na tua sala, quanto é que custou? Então, é questão de prioridades, né? E no fim a pessoa levou a Bíblia, viu? Eu fui um bom vendedor na época, né? Não tinha curso de marketing, nada, mas eu vendia bem, né? Consegui vender a Bíblia, né? Mas, meus irmãos, eu fiquei pensando nisso. Às vezes as pessoas, quando se trata de investir no seu próprio crescimento espiritual, as pessoas, elas não investem. E às vezes isso passa por você comprar uma Bíblia nova. Uma Bíblia de estudo, ferramentas, comentários bíblicos. Né? Então, meus irmãos, a meditação caminha lado a lado com o estudo da palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus nos dá matéria-prima. A matéria-prima. E a meditação faz com que a gente, agora que a gente tem essa matéria-prima, que o estudo nos traz, a gente vai agora aplicar essa matéria-prima, nós vamos processar tudo aquilo que nós recebemos, que a própria palavra, a Escritura de Deus, traz ao nosso intelecto, à nossa mente, e a gente vai fazer com que esse conhecimento, essa informação, esse conteúdo agora, seja processado, seja interiorizado. Então, a meditação, meus irmãos, tem a ver com o processamento desses dados, né? Usando um termo mais no linguajar aqui da tecnologia. Você vai processar os dados. Porque hoje nós não processamos. Nós vivemos na era da informação. Nós temos muita informação,
Mas a questão é, o que a gente está fazendo com essa informação? Nós estamos recebendo o tempo todo informação, a era da informação. Mas o que você está fazendo com toda essa informação? As pessoas não sabem o que fazer com tanta informação. Você não foi preparado para esse momento que você está vivendo agora. Eu também não fui preparado. A gente foi colocado, né, diante dessa nova realidade agora. É a era da informação. Mas a questão é, o que você está fazendo com toda essa informação? Você não processa isso. Você não reflete sobre essas informações. Então hoje tem muito estudo e pouca reflexão. É bom estudar. É bom ler. Eu leio muito. Mas a questão é, a gente está refletindo sobre isso que a gente está lendo? Sobre aquilo que nós estamos ouvindo, você está refletindo? Você está meditando? Então, meus irmãos, nós temos que tomar esse cuidado de não recebermos toda esse acúmulo, né, essa carga de informação e depois não saber o que fazer com tudo isso. E eu comparo a meditação com o hábito de comer. Comer também é um hábito, não é? Uma necessidade, um hábito. A gente come para quê? Por que a gente come? Tem uma relação de prazer com a comida, não tem? Comer não é só para matar fome, né? Não é só uma questão de sobrevivência, né? Não, a gente come porque é bom comer. Né? É prazeroso comer. A comida, ela nos dá um certo prazer. Né? É uma experiência prazerosa, você sentar na mesa, você comer uma boa comida. Né? Isso tem um certo prazer. E a palavra de Deus, uma metáfora que vai aparecer muito na Bíblia com relação à palavra de Deus, a palavra de Deus é muito comparada ao alimento, à comida. Algo que você ingere. O próprio salmista vai dizer, o meu prazer está na lei do Senhor. É uma relação de prazer que a gente precisa desenvolver com a palavra de Deus. Precisa ser uma experiência prazerosa para nós cristãos. Lermos a palavra, nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus. Deve ser uma relação prazerosa. Ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos sustenta. Assim como o alimento, né, que você come lá na sua mesa diariamente, a palavra de Deus também precisa ser um alimento que nos nutre espiritualmente, mas que também nos traz um sentimento de prazer. Eu tenho prazer na palavra de Deus. Eu me deleito nessa palavra. Porque ela é saborosa. O salmista vai dizer que a palavra de Deus é mais doce do que o favo do mel. Ela é mais doce do que o mel. É essa palavra que nos preenche, que nos proporciona também esse prazer que nós desfrutamos. Por estudarmos, por lermos a palavra de Deus. E meditar não tem a ver só com comer, né? Mas tem a ver com digerir a palavra de Deus. Não é só ingerir, mas é digerir. É degustar, é saborear, é comer lentamente. A arte de ouvir a voz de Deus, meus irmãos, tem a ver com essa prática, esse exercício de comer lentamente. Ler o texto de forma atenciosa, prestando atenção nas entrelinhas, nos detalhes. Deus fala muito nas entrelinhas às vezes. Nos detalhes a gente não percebe, mas quando você presta atenção, você vai percebendo isso. Você vai vendo como Deus está falando ao seu coração. Tudo vai ficando claro. Quando há da nossa parte uma intencionalidade, um esforço nessa direção, tudo vai ficando claro. A gente vai percebendo quando de fato é Deus que está falando conosco. Então eu gosto de pensar na meditação como essa experiência de prestar atenção. Porque, meus irmãos, nos dias que nós estamos vivendo hoje, ninguém presta atenção em nada. Tem muitas esposas aqui que estão dizendo, pastor, o meu esposo precisa desenvolver a arte de me ouvir. Se o senhor está ensinando aí a arte de ouvir a voz de Deus, ensina para o meu esposo também a arte de me ouvir, porque ele não me ouve, né? Geralmente, nós homens, a gente tem que ouvir de novo, a mesma coisa, né? Uma vez a esposa chegou para o marido e disse assim, por que eu tenho que repetir tudo que eu falo para você? O marido perguntou, o quê? Como é que é? A gente tem que ouvir várias vezes. Por quê? Porque a gente tem dificuldade em prestar atenção, né, naquilo que as nossas esposas estão falando.
E quando se trata de Deus, né, irmãos? A coisa é mais séria, né? É mais séria. A gente tem que desenvolver a arte de ouvir, de prestar atenção, parar, analisar, refletir. Uma prática que não existe hoje, por exemplo, é apreciar a obra de arte. Nos ajuda a desenvolver a capacidade de reflexão. Você olhar um quadro, você olhar uma pintura e você analisar todas as diferentes tonalidades daquela pintura, né? Nós temos um desenhista, um pintor aqui, que é o irmão Roberto, né? Eu já tive a oportunidade de admirar, né, alguns quadros que ele pintou, que ele desenhou, né? E o irmão Roberto tem um talento, um dom que Deus deu para ele, assim, que é fantástico, né? Quem tiver a oportunidade de olhar os quadros que ele pintou já, né, paisagens, né? Não dá para você olhar um quadro correndo. Você não passa o olho num quadro. Você tem que parar, você tem que ficar ali, às vezes, por horas. Tem pessoas que ficam por horas, né? O Henry Nouwen, né, também um autor que descreve a sua experiência com uma pintura, ele diz que ele colocou uma cadeira na frente do quadro lá, deram permissão para ele lá no museu, né, de tanto que ele insistiu, deram uma cadeira para ele sentar lá, confortável, e ele ficou lá por horas e horas e horas e horas olhando aquele quadro, aquela pintura. Dessa experiência nasceu o livro que ele lançou sobre o filho pródigo. Um dos livros mais profundos que eu já li, uma das análises mais profundas, minuciosas, a respeito da história do filho pródigo. Foi escrita por esse homem que ficou diante de um quadro por horas e horas, refletindo. A meditação, meus irmãos, envolve isso, requer de nós isso, que a gente preste mais atenção. Não é passar o olho, né? Não é simplesmente ouvir uma vez, né? Então, nós precisamos, na era da informação, termos a capacidade de parar e meditar. Por último, meus irmãos, eu quero olhar rapidamente com vocês, esse texto de Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. É uma das primeiras vezes que a palavra meditação vai aparecer na Bíblia. Uma das primeiras ocorrências dessa palavra meditação no Antigo Testamento está nesse texto de Josué, capítulo 1, versículo 8. Ela vai acontecer aqui. Olha só o que diz ali no versículo 8. Deus falando com Josué: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Que texto precioso, meus irmãos. Que palavra de Deus aqui para Josué. Fala desse livro, Josué. Medita nesse livro de dia e de noite, meus irmãos. Por que Deus está falando aqui com Josué? Porque Josué estava com medo, ele estava inseguro, porque ele iria assumir o lugar do maior líder que o povo de Israel já teve no Antigo Testamento, que foi Moisés. Um homem de Deus, um homem que falou com Deus face a face. Moisés, um homem que tinha experiências com Deus. Esse homem morre e agora Josué, que sempre viveu à sombra de Moisés, tem que sucedê-lo na liderança. Ele estava com medo, ele estava preocupado, ele estava tremendo nas bases, né? Agora é comigo. E o que Deus fala para ele aqui, meus irmãos? Nesse contexto, né? Ser forte e corajoso, Josué. Não te mandei eu, Josué. Ser forte e corajoso. Mas, meus irmãos, da onde que vem essa força, essa coragem? Da onde que vem? Vem do versículo 8. Fala desse livro. E medita nesse livro de dia e de noite. E cumpre fielmente, Josué, tudo que está escrito nesse livro. Então você vai prosperar. Você será bem-sucedido. 3 verbos que aparecem aqui. Falar, meditar, e podemos também traduzir aqui a expressão cumprir fielmente com aplicar. Você quer experimentar uma verdadeira transformação na sua vida de dentro para fora? Você quer ter uma experiência com a voz de Deus?
Você quer ouvir Deus falar mais com você? Você precisa levar a sério a palavra de Deus. Falando dessa palavra. Ela precisa estar na sua boca. Essa palavra você precisa meditar, falar, meditar. E você precisa viver essa palavra. Aplicar. Falar, meditar e aplicar. Esses 3 verbos aqui, meus irmãos, é o caminho aqui para uma vida bem-sucedida. O sucesso da vida cristã está aqui. O segredo está aqui. Esse é o segredo de uma vida cristã bem-sucedida. Se você quer experimentar de fato o que é sucesso, do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista desse mundo, porque a palavra sucesso hoje pode significar muita coisa. Né? Sucesso é aquela pessoa que tem uma fortuna assim, no banco, é aquela pessoa que tem o último carro, é aquela pessoa que tem uma boa casa na garagem. Isso é sucesso. E essa definição de sucesso não é bíblica. Sucesso do ponto de vista de Deus, meus irmãos, é termos um relacionamento real com Deus e percebemos que Deus está de fato conduzindo a nossa vida, dirigindo os nossos passos, e nós vamos experimentar em cada área da nossa vida o agir de Deus. Em cada área. No nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, na igreja, em todas as áreas da nossa vida nós vamos experimentar e desfrutar do cuidado de Deus, da proteção de Deus, da bênção de Deus. Mas nós precisamos falar, meditar, aplicar. Cumpre fielmente. Coloque em prática aquilo que você está ouvindo e aprendendo. 3 conselhos, meus irmãos. 3 conselhos que nós podemos extrair de Josué 1:8. Se nós queremos ter uma vida bem-sucedida. Isso passa pela meditação na palavra de Deus. Meditação. Você está lendo a Bíblia. Você está lendo um capítulo da Bíblia. Mas tem uma frase, um versículo, às vezes uma palavra, às vezes um artigo, às vezes um pronome, às vezes um substantivo. E você sublinha aquilo. Opa! Isso saltou aos meus olhos, isso caiu no meu coração de uma forma diferente. Não precisa sentir arrepio e calafrio, né? Mas você percebeu que aquela frase, aquele versículo, aquela palavra, aquele artigo, tocou diferente lá no seu coração. Caiu lá no fundo do seu coração. Você percebeu, opa, mas isso mexeu comigo. Sublinha isso. E rumina isso. Ruminar. É aquilo que a vaca faz, os animais que ruminam, né? O alimento vai para o estômago, volta de novo para a boca do animal. E ele mastiga. A vaca é assim, mastiga, mastiga. O alimento vai para o estômago do animal, volta para a boca do animal. E ele mastiga. O ruminar, meditar é ruminar a palavra de Deus. Você rumina essa palavra. Você fica por horas, às vezes por semanas, com aquela palavra, com aquele versículo, com aquela frase. Amém, irmãos? Então, às vezes acontece isso comigo. Tem uma palavra que não me solta. Eu estou lendo a Bíblia e uma frase ali, aquilo marca, né? Fixa de tal forma na minha mente e no meu coração que não me solta. Deus falando com você. Essa é a experiência de ouvir a voz de Deus. Não é, né, a voz de Deus não é como naqueles filmes, né? Moisés, Marco, a voz do Marco, né? Todo mundo acha que Deus tem o timbre do Marco, do pastor Marco. Tem aquele timbre grave, né? Marco, acorda, Marco, que eu quero falar com você. 5 horas da manhã, Senhor, acorda, Marco. Levanta, Marco. Aquela voz, né? Quem disse que Deus tem esse timbre, né? Quem disse que Deus tem uma voz aveludada, uma voz grave? Quem conhece o timbre de Deus? Né? Não é assim que acontece, meus irmãos. Não é desse jeito, como a gente vê nos filmes por aí. Não. Medita na lei do Senhor. Coloca essa palavra no mais fundo do teu coração. Guarda, esconde essa palavra no teu coração, como o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, meus irmãos? E por último, 3 dicas bem práticas. O que eu faço com tudo isso que eu ouvi agora?
Eu quero começar a viver isso, pastor. Não é porque o pastor pregou, não é porque a igreja começou uma nova série sobre hábitos espirituais. Não, não. Você, de livre e espontânea vontade, você vai dizer, eu quero começar a viver esse negócio, eu quero ter essa experiência, eu quero levar a voz de Deus mais a sério na minha vida. Eu quero começar a praticar isso no século 21. Porque é diferente, né, meus irmãos? Aquele tempo, aquela época, para esse tempo que a gente está vivendo hoje, né, onde as pessoas não se desconectam de nada, né? Estão o tempo todo conectadas no celular, nas redes sociais, nós estamos o tempo todo hiperconectados. Você está aqui, mas ao mesmo tempo você está pensando na fatura do mês, no boleto, né? Então a gente está sempre assim, né, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Como viver? Como praticar esse hábito na nossa vida, meus irmãos, nesse tempo onde a nossa agenda é exprimida, é esmagada? Primeiro, desacelere o ritmo. Desacelere. Primeira dica. Desacelere. Diminua o ritmo. Vá mais devagar. Segunda dica. Elimine as distrações. Se você quer viver esse hábito na sua vida, de meditar na palavra de Deus, elimine as distrações. São muitas distrações. Comece a eliminar essas distrações. Silenciar essas vozes. E terceira dica, foque em uma coisa só. Foque em uma coisa só. Preste atenção. Desacelere, elimine as distrações e foque em uma coisa. Em uma coisa. Preste atenção. Deus está nos chamando, meus irmãos, para que nós venhamos ouvir mais a sua voz. Ouvir. Quando Deus dá a lei dele para o povo lá em Deuteronômio, Deus começa dizendo, ouve, ó Israel, o Senhor. Ouve. A nossa experiência com Deus começa com uma escuta atenta à voz de Deus. Hoje, todo mundo quer falar. As redes sociais trouxe esse fenômeno, né? Todo mundo agora pode ter voz, não é? Eu posso falar o que eu quero nas redes sociais. Posso dizer o que eu penso. Posso colocar a minha opinião. Doa quem doer, magoe quem magoar, ofenda quem ofender. Todo mundo tem voz. O mundo que a gente vive hoje é assim, todo mundo quer falar, mas pouca gente quer de fato ouvir. E a meditação passa por essa experiência de uma escuta atenta àquilo que Deus está falando. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, né? O que você fala? O que Deus fala com você? Não, o que você fala com Deus quando você ora? Ela respondeu, eu não falo nada, eu só escuto. E o que Deus fala com você quando você ora? Ele não fala nada, ele só escuta. Eu só escuto. Ele só escuta. Escutar. Ouvir. Atentamente. Diminuir o ritmo para ouvir Deus falar. Comer devagar. Não devore a Bíblia como quem pega um pedaço de pão, engole. Não devore, deguste a palavra de Deus. Sinta o sabor, a textura dessa palavra. Porque a experiência da alimentação é isso, meus irmãos. O seu paladar vai sendo cada vez mais apurado, aguçado. Você sente o sabor, mas você sente a textura do alimento. A textura. Tem alimentos que são mais ásperos, outros não, né? Então, o nosso paladar
sente não só o gosto, mas a textura. E o texto bíblico, ele tem sabor, mas ele tem também uma textura. Você percebe todos esses detalhes enquanto você está se relacionando com Deus e com a sua palavra. E é nessa experiência que a voz de Deus se revela a você. Que Deus se revela a você. Amém? Vamos nos colocar de pé no momento em que nós vamos agora ouvir e ver. A ceia é uma mensagem para os olhos. Os símbolos da ceia, o pão e o cálice, são símbolos que nós vemos, são visíveis, a gente enxerga. Cada um desses elementos estão aqui. A ceia torna visível o Evangelho. É uma dramatização aqui do Evangelho. Isso é a ceia. É uma pregação para os olhos. Nós somos edificados também quando nós contemplamos Cristo nos elementos, no pão e no cálice. A gente sempre participa da ceia de olho fechado, né? Eu quero que você hoje faça algo um pouco diferente. Que você olhe para esses elementos quando você estiver com eles na sua mão. Pare para prestar atenção. Quando Jesus ceou com seus discípulos, eles estavam olhando, contemplando todos os movimentos de Jesus, seus gestos. Enquanto Jesus pegava o pão e pegava o cálice, eles estavam atentos a cada movimento de Jesus. Então eu quero convidar você a participar dessa ceia, ter uma experiência diferente hoje. Você vai manter seus olhos abertos. Você vai olhar para o lado, você vai olhar para quem está perto de você. Você vai olhar para aquela pessoa que talvez não venha no culto. Aquela pessoa não veio hoje. Por que será que ela não veio? Você vai ver Cristo na face do teu irmão que está aí perto de você. Essa pessoa que está do seu lado, você vai ver Cristo nela. Você vai olhar para ela. Você vai contemplar Jesus nela. Você vai contemplar Jesus nos elementos. Ele não está nos elementos. É um símbolo que representa o seu corpo, o seu sangue. Mas você vai contemplar ali também os elementos com seus olhos abertos. Amém? Admirando, contemplando, percebendo.